E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje eu quero levantar um assunto aqui para saber a sua opinião, saber como que foi a sua experiência, compartilhar com a gente e disso a gente levantar novos assuntos para abordar esse tema. Qual é o tema? É falar sobre o início no desenho realista. Como foi o seu processo de iniciar no desenho realista? Como foi a sua primeira experiência com esse tipo de técnica? Eu vou falar um pouco da minha. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de desenho desde criança, né? Desde os meus 5, 6 anos de idade eu já desenhava. Só que os meus desenhos não tinham sombras, os meus desenhos eram só traços. Então eu pegava figuras de super-heróis que eu assistia na TV e tudo mais, figurinhas de chiclete e tal, e copiava os traços. Não ficava proporcionalmente certo, mas ficava legal, todo mundo reconhecia quem era o personagem e tudo mais. E desenho para mim se limitava a isso, mas isso a gente está falando aí da década de 80, tá? Então nessa época a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente não tinha vários recursos que hoje facilita toda essa riqueza de informações que a gente tem acesso, né? Agora nessa época o que a gente tinha? TV, na minha casa ainda era TV preto e branco. Já existia TV colorida, mas a nossa era preto e branco. Em algumas casas, o pessoal colocava até aquela tela lilás assim na frente da TV preto e branco para a imagem ficar com um aspecto colorido. Era um negócio bem tosco, mas o pessoal usava desse jeito. Na minha casa não, era preto e branco mesmo. E aí eu assistia algumas coisas e eu ficava esperando passar a cena que eu queria para eu conseguir copiar o ângulo que eu esperava. Ou seja, por exemplo, eu ia desenhar o Fred Flintstones, né? E passava todos os dias em determinada hora. Ou seja, como não dava para pausar, não dava para gravar, porque a gente não tinha videocassete, eu tinha que esperar passar no dia seguinte para eu poder assistir e pegar o ângulo que eu queria para conseguir fazer o nariz, o olho, a boca e tal. E os meus desenhos eram sempre assim, era sempre traços. Aí um dia eu vi um artista que depois veio casar com uma prima nossa, assim, uma prima meio distante, né, prima da minha mãe, e ele vinha de um curso da Pan-Americana de Artes, um curso da Escola Pan-Americana de Artes em São Paulo. O nome dele é Francisco, e ele pintava, ele fazia várias obras, assim, e ele desenhava à mão livre na hora, assim, olhando. Qualquer coisa que ele olhasse, ele já desenhava. Hoje, eu vejo que era um tipo de desenho bem rústico, bem rápido, só de traços e tal. Mas na época aquilo para mim era fascinante, assim, eu nunca tinha visto alguém desenhar tão rápido e com tamanha facilidade. E aí ele começou a me ensinar a desenhar com traços mais livres, mais soltos. Eu desenhava assim mais durão, né? Eu fazia o traço bem firme, chegava a marcar a folha de trás do caderno e fazia ali bem durão. E aí ele começou a me ensinar a trabalhar com mais leveza, construir o desenho através de esboços e tal. E era interessante, e isso me abriu assim um universo de possibilidades através do desenho, de como que eu poderia construir os meus personagens desenhando daquele jeito, através de esboços e tal. E ele sombreava com o dedo, ele fazia algumas sombras assim com o lápis e depois vinha e passava o dedo. Beleza, era isso que eu conhecia como um desenho pica das galáxias, assim, não tinha melhor. E aí foi quando em 94, eu já contei essa história aqui no canal, eu conheci o Ricardo Pedroso fazendo desenhos na Praça Carlos Gomes em Campinas, né, interior de São Paulo. Isso no ano de 94. Quando eu vi pela primeira vez que eu me apaixonei pela arte, eu já fui para casa e pela primeira vez eu tentei fazer um desenho realista. O que eu chamo de desenho realista? É tentar diminuir a quantidade de traços que contornavam o meu desenho e evidenciar as sombras que dava a sensação de volume e de profundidade. E aí eu pensei, pô, eu vi o cara fazendo e ele usa lápis comum assim, então eu vou tentar. Daí depois eu fui vendo que precisava de um lápis mais macio, porque eu desenhava com lápis de escrever, aqueles lápis número 2, lapiseira 05, eu não sabia nem graduação de grafite, nem nada, eu desenhava com a mesma lapiseira que eu escrevia na escola. E aí sombreava, tentava espalhar, espalhava com o dedo assim, mas não espalhava muito bem. E aí ele me falou do lápis 6B. Fui, comprei um lápis 6B da Regente Faber-Castell
E aí comecei a desenhar com lápis 6B. Eu apontava o lápis no estilete, deixava uma ponta bem comprida e depois chanfrava ela no papel assim, ia riscando no papel para ela ficar com a ponta chanfrada, porque daí com um lado da ponta eu fazia traços mais finos e com o outro lado chanfrado eu sombreava, só que ficava aquele sombreado todo rústico e eu tentava amenizar aquela porosidade do desenho passando o dedo no sombreado, né? Essa foi a minha primeira experiência com o desenho realista. O curioso dessa história é que eu não gostava do resultado dos desenhos. Eu olhava, eu não gostava, mas eu entendia que eu estava aprendendo. Ou seja, uma vez que você compreende que você está num processo de aprendizado, o desânimo não pode fazer parte da sua história, né? da sua caminhada ali no dia a dia buscando esse tal aprendizado. Porque se você desanima, você não vai chegar onde você busca chegar. Por quê? Os artistas que você admira, ninguém ou nenhum deles, melhor dizendo, começou fazendo lindos trabalhos. Se você for ver a história deles, os trabalhos eram bem rústicos, os traços eram bem grossos, eram bem porosos e tal. Só que é através da experiência, da insistência, da perseverança, da paciência e de tudo isso que vai construindo uma nova configuração mental, digamos assim, né? Uma transformação mental para que você consiga encarar aquilo como um processo de aprimoramento da sua capacidade. Então eu queria que nos comentários aqui você deixasse a sua história, contasse como foi o seu primeiro contato com o desenho realista. E você que de repente nunca fez desenho realista, qual é o seu receio? Por que você não começa? Você gosta, não gosta do estilo de desenho realista? Veja bem, eu não estou falando de cópia de fotografia, porque muita gente pensa que quando fala de desenho realista, eu não gosto de copiar fotografia. Não, mas eu não estou falando de copiar fotografia. Você pode fazer qualquer desenho, você pode desenhar o Mickey e aplicar um tipo de sombreamento nele que ele fica realista. Você pode desenhar um Goku e aplicar um sombreamento que ele fica um aspecto realista. Qualquer é o estilo de sombreamento. O que te impede ou qual é a sua maior dificuldade de conseguir fazer? Eu acho, assim, eu já vou de antemão já falar antes de alguém deixar um comentário. Muita gente tem a dificuldade de escurecer o desenho e chegar num contraste bacana. Qualquer dia desses eu posto um vídeo falando um pouco disso. Mas o meu primeiro contato com o desenho realista foi desastroso. Não foi legal, ficou todo desproporcional. Eu copiei a capa de um caderno que eu levava na escola, um caderno da Tilibra Clique, da década de 90, faz tempo, hein? E eu olhava e tentava fazer igual. Ficava meio troncho assim, sabe? Mas eu via que estava parecido. E aí era um caminho, né? Era um caminho de tentar medir, ver como é que ficava melhor e tal, tentar fazer o sombreado, passava o dedo e depois eu conheci o esfuminho. Aí foi uma descoberta sensacional. Só que a primeira experiência com o esfuminho não foi legal, porque eu peguei todos os desenhos que eu tinha, que eu copiava as meninas da Playboy. Eu pegava a revista Playboy só para copiar as meninas. E aí eu copiava, mas não fazia nua, não. Eu fazia só meio corpo e tal. Eu sei que vai ter gente que vai zoar, mas era isso que eu fazia. E aí eu copiava os desenhos e sombreava só papel sulfite, tá? Lápis 6B e sombreando com o dedo. Depois conheci o esfuminho, falei, pô, é só passar o esfuminho nisso aí que vai resolver o problema. Comecei a passar o esfuminho, piorou, porque daí eu deixei tudo escuro o desenho, porque eu passava com força o esfuminho e tentava espalhar o grafite pelo desenho inteiro somente usando o esfuminho. Na época ainda da marca Tridente, já era Tridente, já usava isso aí, ó, pode colocar 95, 96. Nessa época. Então eu estou contando a minha experiência para incentivar você a contar a sua e depois a gente grava outros vídeos aí na sequência de todo esse aprendizado, como é que foi essa história, beleza? Grande abraço, vejo você aí no próximo vídeo. Peraí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e a gente se vê agora sim no próximo vídeo. Fui, valeu!